Bom dia, meus amados irmãos, Jesus é o Senhor. Chegamos a um novo volume do Alimento Diário. O título é Coluna e Base da Verdade. Estamos hoje na semana 1, segunda-feira. O tema da mensagem é a Igreja Casa de Deus. Versículo para leitura com oração. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. O tema que nós vamos desfrutar hoje é sobre o Espírito 7 vezes intensificado. Louvado seja o nome do Senhor por essa nova série, por esse novo dia, que eu e você possamos começar o nosso dia, nossa semana, lendo a palavra em espírito de oração, buscando ser enchido dessas palavras. E nós, com esse volume, damos início às epístolas de Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, cujo tema é a Igreja, a Casa de Deus. E nós vemos que a situação mundial ela está apontando para a consolidação do palco, para a vinda do Anticristo. Nesses últimos meses, nós vimos na palavra do Senhor que no mundo há muitas mentiras e ataques à mente das pessoas. As redes sociais, por exemplo, têm causado um grande dano à população, mesmo países como Estados Unidos, que preza pela democracia, têm passado por sérias confusões nas suas últimas eleições, na posse do novo presidente eleito, pela insurreição ocorrida ali em Washington, na invasão do Capitólio. A pandemia tem exposto nações ricas na questão da disponibilidade da vacina para as pessoas. Infelizmente, os países mais pobres não terão acesso tão cedo a essa vacina. E os países como Estados Unidos e União Europeia estão nessa guerra para atender a si mesmo, em detrimento de outras nações. Então, tudo isso mostra que o mundo está caminhando rapidamente para o fim. Mas hoje nós precisamos da verdade. Mas sob a influência do pós-modernismo, o mundo tem rejeitado, relativizado a verdade e colocado a verdade de lado. Com isso, não há mais valores humanos, tudo se tornou relativo e o que era tabu passa a ser aceito. Por isso que o Senhor tem falado fortemente conosco. Nós precisamos valorizar e louvar o Senhor por estarmos na vida da igreja. Não uma organização religiosa, mas uma igreja real e verdadeira, envolvida e preparada para apressar a vinda do Senhor, que busca crescer em vida, que se atavia como a noiva de Cristo e se alista para fazer parte desse exército. Esses são 3 aspectos importantes no livro de Efésios, que nós temos o corpo, a noiva de Cristo e o exército de Cristo. Como nós vimos, o corpo diz respeito à função dos seus membros. Se um membro deixa de funcionar, o corpo passa a ficar dormente. Por isso, todos nós devemos funcionar. Na igreja não existe clérigos e leigos. O Senhor quer usar cada um de nós para pregarmos o evangelho, para pastorear, apacentar uns aos outros, orar uns pelos outros e servirmos ao Senhor. Todos nós somos importantes, necessários e indispensáveis. Quando a igreja, como o corpo de Cristo, estiver edificada e o Senhor voltar, esse corpo será a noiva de Cristo. Só que não há menção do corpo no reino, nem na Nova Jerusalém, porque o corpo é para essa era, para a formação da noiva, e no final nós vamos ter a noiva e o exército. Mas no final da batalha do Armagedon já não precisaremos mais também do exército, mas sim a noiva, que será esposa e permanecerá por toda a eternidade. Louvado seja o Senhor. Esses itens, infelizmente, são raramente
expostos no cristianismo, mas que essas palavras sejam a nossa oração para cooperarmos com a vontade de Deus, como o Senhor Jesus orou: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. E no livro de Apocalipse, João viu a igreja como um candelabro de ouro com 7 lâmpadas para iluminar toda a terra, e ele viu também os 7 espíritos, e diante do trono, respectivamente, 7 tochas, que são 7 olhos do Cordeiro. Isso está em Apocalipse 4, 5 e Apocalipse 5, 6. Então nós vemos que os 7 olhos são 7 tochas, exatamente para queimar toda essa iniquidade, essa pandemia, não apenas da Covid-19, mas a pandemia da iniquidade, com mentiras, com desinformação, levando pessoas ao engano, e lamentavelmente até mesmo irmãos são afetados por essas mentiras espalhadas pela mídia. A iniquidade tem se multiplicado, mas louvado seja o Senhor, o Espírito também está 7 vezes intensificado. E para que a igreja não fique mais debaixo de um alqueire, ou seja, de um medidor para medir cereais, só buscando a subsistência, a embriaguez do mundo, as preocupações do mundo, fica com o coração sobrecarregado. Mas que nós possamos retomar nossa função de candelabro de ouro, para brilhar, para expressar a luz de Deus, iluminando o mundo inteiro. Que o Senhor use a mim e a você para expressar Deus que é luz. Louvado seja o Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, por essa nova semana, novo alimento diário, que o Senhor renovou o seu falar para conosco. Renova também o nosso coração, renova a nossa mente e nos faz, Senhor, cooperarmos contigo. Nós queremos ser úteis ao Senhor. Que tenhamos uma semana, uma segunda-feira abençoada, em nome de Jesus. Quando a noite é mais escura, quando as trevas são mais densas, quando o mundo está mais forte e tudo está incerto, cresce em nós a esperança, a aurora está mais perto, como o sol a dar